A jornada para você multiplicar o teu capital começa hoje. Seja muito bem-vindo à jornada dos ganhos explosivos. Nessa série de aulas, eu vou te mostrar como é possível dobrar o teu capital em menos de 30 dias. Em alguns casos, tendo ganhos que vão te permitir viver só dos teus investimentos, conseguindo chegar mais rápido na meta do teu primeiro ou do teu próximo milhão. E com isso, você vai ganhar mais do que a média do mercado, acelerar o teu processo de aposentadoria, poder colocar os teus filhos numa escola melhor e pagar um plano de saúde melhor para tua família. E viajar, é claro, desfrutando mais da tua vida. Você vai conseguir ajudar mais nas tuas contas de casa e passar mais tempo fazendo as coisas que você gosta. Tudo isso é possível quando você domina a estratégia dos ganhos explosivos, sem gastar mais do que alguns minutos por dia, que permite o dinheiro trabalhar para você e gerar uma rentabilidade acima de 217, 296 e até, em alguns casos, 454%, como nesse caso aqui do Eric, ou lucros de 515 e mais de 1000%, como no caso aqui do Carlos. E ainda, ganhos que podem adicionar saques significativos para você reinvestir ou ajudar nas despesas de casa, como no caso aqui do Celestino, que em 9 dias os seus lucros geraram mais de R$ 3.664 extras na conta. São ganhos como esses que permitem que você dobre o teu capital em menos de 30 dias, transformando R$2.000 em R$4.000, R$3.000 em R$6.000 e R$10.000 em mais de R$20.000 dentro de 30 dias. Com a estratégia certa, você consegue o que eu chamo de GGPP, que é o ganhar grande e perder pequeno, fazendo com que a média dos teus acertos sejam sempre positivos para dobrar o teu dinheiro. E para isso, você vai ver tudo que você precisa e que já foi aplicado por milhares de outras pessoas aqui na jornada dos ganhos explosivos. Eu achava impossível tu ganhar 80%, 100%, 200% em questão de dias. Acabei de realizar aqui, a venda de algumas opções, primeira vez que eu faço isso. Cara, valorizou em mais de 300%. Eu ganhei R$60 mil em 3 dias. Eu tive um retorno de R$85 mil em apenas um dia. Agora mesmo, eu estou tendo um lucro de mais de 50%. Eu ganhei R$950 enquanto eu estava viajando. A gente seguiu o método e de um dia para a noite 1.130%. Eu já tive 700% de retorno. Eu tive mais de 330% de retorno. E a gente consegue fazer assim, até o triplo de uma renda fixa num dia. Esse é o nível. Eu saí de uma casa que mal tinha reboco e hoje eu moro na cobertura do Plex na minha cidade. A didática do Tule é muito simples, é muito fácil. Até minha filha de 8 anos, se eu explicar, ela vai aprender a fazer. A gente não ganha só quando a bolsa sobe, mas a gente pode ganhar quando a bolsa está caindo. Tô tendo bons resultados com isso, muito bom mesmo. Em pouco tempo, viu? Muito prazer! Eu sou Ulisses Dias, conhecido como Tiuli, e talvez você já me conheça do meu canal do YouTube ou do Instagram, onde eu ajudo mais de 800 mil pessoas a investirem de uma maneira muito simples e rentável, sem acordo com nenhuma instituição financeira. Ou até mesmo você me conheça de notícias e entrevistas que eu dei nos principais canais de televisão do Brasil, que vão da CNN, a Band, Globo, Rede TV, Globo News e até o Infomoney, que é o maior canal especializado do Brasil de investimentos, conscientizando milhões de pessoas sobre a importância de se investir de maneira rentável com segurança. Mas o que talvez você não saiba é que eu sou um analista certificado CNPI, ou seja, eu tenho autorização legal para recomendar investimentos e sigo um código de ética bem duro. E eu tenho que dar satisfação para a polícia do mercado financeiro, que é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Muito diferente desses gurus que você vê aí na internet falando de jogos de azar, aposta esportiva, cassino online e por aí vai. Logo, o que eu vou te mostrar aqui tem autorização legal para acontecer e tem que ser feito para tua segurança, no teu nome e no teu CPF. E tá embasado em estudos acadêmicos vencedores de prêmio Nobel, ou seja, já foram validados por milhares de pessoas do mais alto nível de pensamento intelectual e também na prática. E também foram validados por milhares de pessoas comuns como você. E foi justamente o sistema de ganhos explosivos que me ajudou a multiplicar o meu patrimônio em tempo recorde. E claro, sem colocar em risco a segurança financeira da minha família e das pessoas que eu amo. Só para colocar em perspectiva, hoje eu tenho o título de investidor profissional, que na prática só é dado para quem tem mais de 10 milhões investidos no seu próprio nome no mercado financeiro. No meu caso, eu tenho 2 credenciais. E foi com base nessa experiência e conhecimento que desde 2018 eu venho ajudando mais de 300 mil pessoas que já passaram pela jornada dos ganhos explosivos a construírem seus investimentos com um grande retorno, sendo a estratégia dos ganhos explosivos a base para gerar maiores lucros, acelerando a construção de patrimônio que gera uma verdadeira independência financeira. Inclusive,
Um dos grandes motivos de eu realizar essa jornada é cumprir a missão de ajudar mais de 1.000 famílias a dizerem: eu ganho 10 mil reais de renda no mercado financeiro através do direcionamento do Tio Uli e da jornada dos ganhos explosivos, para que nesses encontros você tenha em mente que eu não quero só te ajudar a fazer mais dinheiro, eu quero te ajudar a ganhar mais e ainda colocar parte desse dinheiro extra para que você veja ele crescer e se multiplicar lá na frente, para te dar segurança patrimonial, para que você possa elevar o teu padrão de vida e também construir uma segurança financeira que vai te permitir se aposentar mais cedo, colocar os teus filhos em uma escola melhor e ganhar acima da média, tirando de vez o dinheiro da poupança, dos fundos de previdência, COIs e outros produtos caros que talvez você nem saiba, mas que só servem para colocar dinheiro no bolso do teu assessor de investimentos e também do gerente do teu banco, para que assim como os meus alunos, você também possa dizer: hoje eu considero que eu tenho mais conhecimento e resultado do que muito assessor e gestor de fundo por aí. E eu devo tudo isso, especialmente a Deus e ao Tio Uli. E pra gente deixar bem alinhado como é que tudo vai funcionar, eu quero te mostrar o que você pode esperar da nossa jornada durante os próximos 3 dias. Na fase 1, que vai acontecer a partir de hoje, eu vou liberar o teu acesso a 3 aulas gravadas e exclusivas, sendo direto ao ponto e muito simples. Se na primeira delas, essa aqui que você já tá vendo agora. E nessas aulas você vai ver o que é o método dos ganhos explosivos e como é que você pode dobrar o teu capital em menos de 30 dias, como lucrar ainda mais com a queda do mercado e ainda como ter acesso aos melhores ativos para você chegar mais rápido nessa meta aí de 10 mil reais de renda através do mercado financeiro caindo na tua conta. Essas aulas vão ser liberadas sempre às 8 horas da manhã no teu e-mail e no grupo exclusivo da Jornada dos Ganhos Explosivos e vão estar disponíveis somente essa semana. Já à noite, às 20 horas, eu vou entrar ao vivo em uma aula no YouTube para te ajudar pessoalmente a entender melhor todo esse método. A gente não vai deixar nenhuma dúvida para trás. Além disso, eu vou te entregar alguns presentes que vão acelerar ainda mais os teus resultados no mercado financeiro. Esses presentes vão desde acesso a conteúdos exclusivos que serão enviados apenas para quem está no grupo VIP do WhatsApp, informações privilegiadas sobre o método e sugestões de alguns ativos para você investir já essa semana. E também os sorteios explosivos no Pix que a gente vai liberar todo o encontro. E pra gente começar de fato com o conteúdo desse primeiro dia, deixa eu te dar um pouco de conteúdo do porquê que eu tô fazendo esse evento e por que esses ganhos podem colocar dinheiro no teu bolso, não só agora, mas pro resto da tua vida. Se eu puxar o histórico de alguns acontecimentos, existiram momentos que algumas pessoas aproveitaram para fazer muito dinheiro e mudaram de patamar. Por exemplo, a alta mais recente do Bitcoin, que inclusive fiz questão de falar a respeito. O Bitcoin, ele tá num momento muito importante, ele tá perto de romper uma tendência muito forte e buscar novos patamares de preço. O Bitcoin está há 10 semanas seguidas lateralizando e a próxima tendência está mais perto do que nunca. E lembrando, o grande segredo do mercado financeiro é surfar tendências. Foi o ativo que mais subiu em 2024. Eu avisei que ia explodir e você não escuta. O negócio é surfar tendência. O mercado de moedas digitais vai explodir de novo e você vai ficar correndo atrás do preço. O preço estava 66 mil dólares. Já bateu 70 mil dólares hoje. E logo a gente está indo para 100 mil dólares. Essa tendência vai ser explosiva. Tudo que você precisa fazer é surfar a tendência. Depois não vai chorar. A oscilação de preços da Petrobras após a volta do governo Lula, mas na realidade fizeram algumas pessoas, como o Eduardo e o Lisandro, terem grandes retornos que mudaram a vida deles e da família deles. E você pode ver que o Eduardo conseguiu mais de 100% em 7 dias e o Lisandro colheu 300% em apenas 6 dias. E olha só, ele alcançou a meta dele de R$1 milhão de patrimônio investido. O fato é que você sempre vai ter chance de lucrar com os ativos que estão subindo no mercado financeiro, como aconteceu recentemente após as eleições do Trump e após as notícias do atual estado de saúde do Lula. Esses acontecimentos fizeram vários ativos entrarem num ciclo de alta e mesmo sem ter acompanhado qualquer informação desses acontecimentos, o indicador dos ganhos explosivos teria visto essa oportunidade e mostrado como aproveitar para lucrar e dobrar o capital em menos de 30 dias, fazendo com que você tivesse os tipos de resultado que eu e os meus alunos tivemos durante esses acontecimentos. Isso porque você só precisa de um indicador muito simples, que é o indicador dos ganhos explosivos, para você descobrir quais são os ativos que estão agora no ciclo de alta. Porque sempre vão existir ativos fora do radar da maioria das pessoas que são verdadeiras oportunidades
de se fazer dinheiro. E isso acontece toda semana no mercado. Alguns outros exemplos desses ativos que a gente teve há pouco tempo foram quais? A Cogna, que é uma empresa de educação, a Marfrig, que é uma empresa de frigoríficos, a Via Varejo, que era a dona das Casas Bahias, e o IRB, que foi uma das maiores fraudes da história do mercado financeiro brasileiro, mas que gerou uma oportunidade de ganho, assim como todas as outras, para quem segue o método dos ganhos explosivos com disciplina. E até a Magazine Luiza e as lojas americanas, que apesar de terem visto o seu valor de mercado despencando no momento certo, gerou grandes lucros para quem estava posicionado e conhece o método dos ganhos explosivos. E como a gente vai ver à frente na jornada, por existir uma forma de lucrar com a queda desses ativos, a gente ainda teve investidores que aproveitaram a desvalorização dessas empresas para lucrar mais de 28.000%. Isso significa que essa pessoa multiplicou o capital dela 280 vezes em apenas um dia, que foi o caso da Lilian, que depois foi curtir lá em Fernando de Noronha toda essa grana. Isso aconteceu com a queda das lojas americanas, que traumatizou e fez muita gente que segue os investimentos tradicionais perder muito dinheiro. Isso foi a mesma coisa que transformar 10 mil reais em mais de 280 mil reais. Isso poderia significar uma casa. Ou ainda mais, para quem colocou 20 mil reais e transformou isso em 560 mil reais. A gente está falando de realmente um apartamento numa boa localização, uma grande metrópole do Brasil. E quem soube aproveitar o momento certo e surfar a tendência, e olha só, grava bem esse nome tendência, que já já a gente volta nele, fez muito dinheiro em diversos momentos do mercado. E mesmo que essas oportunidades já tenham passado, tanto eu quanto a minha equipe de analistas identificamos alguns ativos que estão prestes a explodir já nos próximos dias. Tanto que só na última semana, dezenas de pessoas com o método dos ganhos explosivos ganharam muito dinheiro com oportunidades que quase ninguém viu. Inclusive, esses ganhos estão fazendo essas pessoas comuns saltarem de R$ 3.500 por mês para mais de R$ 12 mil através de uma metodologia muito simples que qualquer iniciante consegue executar, que é a metodologia dos ganhos explosivos. Outros estão usando esses mesmos ganhos para cobrir contas como aluguel, escola de filho, plano de saúde e chegarem mais rápido à meta, o primeiro milhão acumulado. E agora é a tua vez de colher esses ganhos usando somente aquela palavrinha que eu usei para você gravar lá atrás, tendência. Porque essa palavra é o que vai indicar quais são os ativos que estão prontos para gerar ganhos explosivos. Mesmo que você não tenha experiência com investimentos, isso é muito fácil. Mesmo que você não conheça essas empresas, você pode dobrar o teu capital em menos de 30 dias. E sem passar horas pesquisando sobre ações ou ativos ou olhando notícias. O que eu quero te entregar agora, a partir desse momento, é literalmente o caminho de como você pode usar o indicador dos ganhos explosivos para colher os teus lucros de maneira abundante, tendo apenas que analisar o gráfico uma vez ao dia, dedicando 15 minutos por dia, identificar se o ativo está numa tendência de alta ou de baixa, dobrando a tua possibilidade de lucros e saber quanto investir para ter os teus lucros de forma sustentável e segura em cada ativo, para enfim dobrar o teu capital em menos de 30 dias. Inclusive, podendo fazer as tuas operações diretamente do celular. Agora, só se mantém aqui se você tiver com a mente aberta para isso. Porque o que eu vou te mostrar vai ser o grande divisor de águas da tua vida financeira, assim como também foi para mim. Basicamente, eu tô no mercado financeiro desde 1999 e pouca gente sabe a história completa, mas eu sofri uma grande alienação parental e eu só fui conhecer meu pai aos 10 anos de idade. Antes disso, a gente passava por uma grande dificuldade financeira, muita escassez, e eu precisava ver minha mãe ajoelhada, implorando dinheiro pro ex-marido dela para que eu pudesse comprar merenda na escola. E cansado de ver toda aquela cena, eu tomei uma iniciativa de ir atrás do meu pai. E na tentativa de me aproximar, eu comecei a buscar assuntos ali que despertassem interesse num adulto em comum. E por ele ser empresário, eu comecei a procurar entender mais sobre como as empresas lucram, como que elas funcionam e como é que pode se ganhar mais dinheiro com isso. E isso me levou até o mercado financeiro, o que me fez buscar cursos, treinamentos, formações, mentorias e até nomes que poderiam me ajudar a chegar nos meus objetivos. Desde cedo eu já queria ganhar dinheiro para conquistar liberdade e independência. Tanto é que eu cheguei a conhecer e almoçar pessoalmente com o maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett. Isso me mostrou como é que uma pessoa pode mudar o rumo da tua vida. E nisso, eu fui lapidando cada vez mais o meu conhecimento até me tornar o maior analista independente do Brasil, porque eu não tenho acordo com nenhuma instituição financeira exatamente para poder mandar real e falar o que realmente dá dinheiro. Mas o aprendizado real que me trouxe até a estratégia dos ganhos explosivos veio em 2015. E isso me mostra como é que Deus vai botar provações na tua vida para que isso se torne um testemunho
para lá na frente ajudar muitas outras pessoas. Infelizmente, em 2015, a gente teve a quebra da barragem de Mariana e isso afetou muito uma empresa chamada Vale, talvez você conheça. E eu estava investindo muito nas ações da Vale. E ela estava ali por volta dos R$16 na época. E em questão de 45 dias, essa empresa caiu para R$6, ou seja, uma queda de mais de 60%. E eu, buscando uma valorização, acabei vendo meu dinheiro literalmente derreter. Do dia pra noite, eu havia perdido mais de R$350 mil. Só que olha que engraçado o que aconteceu. Enquanto eu lamentava as minhas perdas, algumas pessoas haviam investido contra a valorização da Vale e ganharam rios de dinheiro com isso. Isso me fez perceber, primeiro, que no mercado existem oportunidades gigantescas para você lucrar, tanto quando existe uma tendência de alta, ou seja, quando o preço sobe, mas também quando existe uma tendência de baixa, que é quando o preço cai. E segundo, me fez perceber que se eu conseguisse antecipar os movimentos do mercado, eu poderia ter esses ganhos explosivos com muito mais frequência. O aprendizado veio e depois desse ocorrido, eu foquei em masterizar 100% essa estratégia de tendências, focando em analisar quando é possível ganhar na tendência de alta e também na tendência de baixa de um ativo. E isso multiplicou as minhas possibilidades de retorno, porque agora eu ganho em qualquer cenário no mercado. Tanto que quando veio o Joesley Day, que foi o dia lá que o Joesley Batista gravou o Michel Temer, e todas as ações caíram mais de 10% em menos de 5 minutos, tanto eu quanto os meus alunos, a gente lucrou muito com isso. Quando ocorreu o outro desastre de Brumadinho com a Vale, que também foi uma tragédia humana, essa vez me gerou muito lucro. Por quê? Porque eu transformei aquele prejuízo lá atrás em aprendizado. E quando veio a alta mais recente do Bitcoin, eu lucrei muito com os meus alunos. E isso mudou muitas famílias de patamar financeiro. Muita gente conseguiu conquistar a tal da independência financeira. E eu ainda posso mencionar aqui, veio a transição para o governo da Dilma, que gerou muito lucro e muita oportunidade. Teve a pandemia, que em 2020 gerou mais de 90% de retorno total na minha carteira de investimentos, como você pode ver aqui. E quando a gente teve o retorno do governo Lula, a gente também lucrou muito, porque a Petrobras era um consenso de que você não deveria tê-la. E aí veio um grande movimento de alta, onde as pessoas lucraram mais de 70% com essas ações em poucos dias. Sem falar de outros vários microeventos que acontecem todos os dias, com empresas que pouca gente conhece e que dão a oportunidade de você seguir as tendências que eu e os meus alunos aproveitamos para gerar ganhos explosivos de maneira muito frequente. É assim que a gente consegue ter mais de R$10 mil de renda vindo do mercado financeiro de maneira recorrente. E para isso, você só precisa masterizar o método para você seguir o indicador dos ganhos explosivos. E se você dominar o que eu vou te mostrar aqui, o que eu levei anos para masterizar e deixar o mais simples possível para que outras pessoas pudessem seguir esse caminho, em menos de 15 minutos por dia, você pode lucrar alto no mercado financeiro com os ganhos explosivos e com isso dobrar o teu capital de maneira recorrente em menos de 30 dias. E eu vou te explicar agora como é que você pode usar esse conhecimento para começar ainda hoje a colher os teus ganhos sem precisar ser um especialista em finanças e muito menos ficar acompanhando notícias e ações. Ah, deixa eu te lembrar uma coisa, você não precisa de muito dinheiro para começar com isso, tá? E para isso, eu vou agora para minha tela do computador para te mostrar como seguir o indicador dos ganhos explosivos. Aqui na tela do meu PC, você pode ver exemplos de alguns ativos. E nesse aqui em específico, a gente está buscando uma tendência de alta. Como é que a gente sabe disso? Esse indicador aqui, que é o indicador dos ganhos explosivos, é uma linha pontilhada, vermelha e verde, que indica se o ativo agora está numa tendência de alta ou de baixa. Analisando apenas esse gráfico, você pode ver se nesse momento um ativo ele tende a subir ou não, sendo que para ele apontar a tendência certa, basta você fazer a configuração ideal do indicador dos ganhos explosivos, algo que você faz em menos de 5 minutos. E eu vou mostrar isso aqui na prática no decorrer da jornada, então não perde, fica comigo. Por enquanto, foca na tendência. Olha como é que é simples você saber qual que é a direção que um ativo vai. Você só precisa escolher quais são as ações e as moedas digitais que você quer acompanhar e fazer uma simples análise em poucos minutos por dia, para você saber qual que é a tendência que você tem que operar. Ou seja, você não precisa largar o teu emprego ou a tua atividade principal. Você pode fazer isso como uma renda extra, sem precisar acompanhar notícias, sem precisar ser um grande especialista em finanças e sem depender de assessores de investimentos ou gerentes de bancos que só vão indicar coisas caras, que não geram lucro para você e botam muito dinheiro no bolso deles. Isso é simples, mas pode colocar muito dinheiro no teu bolso já nessa semana. Ainda mais depois que você vai ver na prática como é que a gente configura esse indicador para a gente ter os maiores lucros para você dobrar o teu capital em menos de 30 dias com muita frequência. Algo que eu vou explicar em mais detalhes nos próximos encontros. Até aqui, eu
preciso que você tenha em mente que você viu a base dos ganhos explosivos. E a gente pode resumir isso em quê? Primeiro, identificar as tendências de um ativo. Segundo, definir se você vai operar na tendência de alta ou de baixa. E terceiro, escolher quais são os ativos chaves que vão acompanhar as tendências que vão dobrar o teu capital em menos de 30 dias. Assim, você consegue operar no mercado financeiro para você buscar essa meta inicial de duplicar o teu capital, fazer mais de 10 mil reais por mês através do mercado financeiro e ter essa renda para você contar no teu orçamento. Mas agora você pode estar se perguntando, se é tão simples assim seguir as tendências, Yuri, por que não está todo mundo fazendo isso? A resposta é muito simples. Não é todo mundo que sabe preparar uma lista quente de ativos para acompanhar as tendências, sem ficar se preocupando com as notícias que saem aí no mercado, sem falar que as pessoas também não possuem noção do quanto investir em cada ativo para ter esses ganhos frequentes e de forma consistente. E elas também não sabem como configurar o indicador dos ganhos explosivos que eu mostrei agora há pouco, para que você possa seguir a linha pontilhada e lucrar. Ou seja, você não vai encontrar o método dos ganhos explosivos que eu criei e a gente pode usar aqui em nenhum outro lugar. E para que você comece a operar com o pé direito, eu ainda vou te mostrar nas próximas aulas as seguintes coisas. Como é que a gente configura o indicador, como lucrar quando o restante do mercado está caindo e também, o mais importante, como escolher os ativos certos que você vai usar para acompanhar as tendências e ter os teus ganhos explosivos, que é dobrar o capital em menos de 30 dias. Mas para isso, você precisa acompanhar as nossas próximas aulas amanhã e depois de amanhã. E claro, participar da nossa aula ao vivo hoje, às 20 horas, lá no meu canal do YouTube. Nela, eu vou tirar todas as tuas dúvidas sobre tudo que foi mostrado aqui, mesmo que você esteja saindo do zero. Não existe dúvida boba. E eu ainda vou fazer um sorteio especial de um Pix de R$1.000 para você investir, caso você consiga responder algumas perguntas envolvendo todo o conteúdo que eu mostrei até agora. Assim, eu vou saber que você está acompanhando a nossa jornada, está engajado e que você está comprometido a fazer todas as coisas acontecerem para o teu bem. Agora, se você quiser um momento mais próximo comigo, fica de olho para participar da aula do YouTube ao vivo, que vai acontecer, como eu disse, às 20 horas da noite. E eu te espero hoje à noite. E também na aula amanhã cedo. Eu vou ficando por aqui e eu deixo com você alguns relatos de quem está seguindo a estratégia que eu te mostrei agora, que em menos de 15 minutos você pode dobrar o teu capital através do mercado financeiro. E lembre-se, só confie nos administradores da nossa comunidade e do nosso grupo do WhatsApp. Esse canal é um canal para quem é apaixonado por crescer e eu quero te ajudar a alcançar os teus objetivos. É só o começo. Comecei aportando coisa de 300, 500 reais e eu tô operando com mais de 50 mil reais hoje. É possível, é real, tem prova e é só vocês acompanharem, seguirem o método. Tio Uli é o cara para fazer isso, cara. A galera, quando eu posto lá no meu stories, lá no Instagram, ninguém acredita. Todo mundo fica me zoando e tal. Eu falei, bom, irmão, eu não preciso provar nada pra ninguém, o print tá aí. Não tem comparação. Os ganhos que a gente tem, assim, são sensacionais. É uma liberdade que você tem que não tem preço. Eu vou te mostrar como você vai dobrar o teu capital em menos de 30 dias no mercado financeiro, de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. E o que eu estou fazendo aqui dando aula é, na verdade, uma continuação do legado que eu quero deixar para as pessoas. Fiz vários cursos, até de muitos outros famosos, conhecidos por aí, mas nada se compara ao que o tio entrega, ao conhecimento que a gente aprende, a fundamentação, isso não tem comparação, não tem mesmo. Conta provas, não há argumentos, né?